Bom dia a todos. Hoje é dia 29/10/2020. A gente está no nosso segundo encontro síncrono do bloco 5 de atividades APNP, da disciplina de Algoritmos e Linguagem de Programação 1, no curso técnico em informática do IFPR Paranavaí. Então a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente viu na semana passada, tá? Bom, na semana passada a gente falou sobre o laço de repetição for, né? O comandinho for, tá? Então a gente viu lá que a gente usa o comandinho for, em especial, quando as minhas repetições elas são contadas, ou seja, quando eu sei exatamente quantas vezes aqueles comandos lá, o bloco de instrução, deverá ser repetido, tipo 5 vezes, 10 vezes, 50 vezes, eu sei exatamente quantas vezes aquele meu bloco de instrução será repetido. Só que para criar o nosso comandinho for, a sintaxe dele é essa: for, abre parênteses, fecha parênteses. Daí a gente abre chaves, fecha chaves e lá dentro a gente coloca as instruções que serão repetidas, né? Então todo o meu bloco de instrução vai ser implementado aqui dentro. Só que lá dentro dos parênteses eu preciso colocar três informações: a inicialização, a condição e o incremento. Então, três informações são importantes nesse bloco, nesse comandinho de repetição. A inicialização, a gente vai ter geralmente uma variável. Essa variável é inteira, né, tem que ser int. Ela pode ser criada aqui dentro, pode ser criada lá fora, tá? A gente geralmente cria aqui uma variável só para ficar contando as repetições, né? E vai ter o valor inicial da contagem. Então, por exemplo, eu vou começar contando com o número 5. Então, é a minha inicialização. O incremento é de quanto em quanto essa variável contadora daqui vai crescer, né? Então, se ela começou com 5 e vai crescer de 1 em 1, então eu vou falar que a próxima vez esse contador vai valer 6. A próxima vez vai valer 7. A próxima vez vai valer 8. Ou se, por exemplo, eu comecei com 5 e vai crescer de 3 em 3, então ela vai executar a primeira vez com 5, a segunda vez com 8, a terceira vez com 11 e por aí vai, se eu mandar crescer de 3 em 3, né? E aqui no meio eu vou colocar a condição para que a repetição aconteça. Então, por exemplo, enquanto essa minha variável contadora for menor do que 20, então essa repetição vai acontecer, né? Então ela começou com 5 e vai crescendo de 1 em 1 até 20. Então é assim que a gente vai programar. Inicia a variável contador com 5, diz que ela vai ter que ser até 20, né? Essa variável deve ser menor ou igual a 20, e ela vai crescendo de 1 em 1. Então, três partes. Quanto eu começo a contar, até quanto eu vou contando e de quanto em quanto eu vou crescendo, né, nessa contagem, tá? Então a gente viu que ele funciona dessa forma. Nesse exemplo, a gente tem uma variável chamada cont, que está sendo usada como contadora, lembrando que ela tem que ser int. Neste exemplo, ela começou com 0. Ela vai até 10, ó, tem que ser menor ou igual a 10, então começou com 0. Vai até 10 e vai crescendo de 1 em 1. Lembrando que cont mais é a mesma coisa que cont igual a cont mais 1, né? Então ela vai começar com 0, executou com 0. Na próxima vez que ela for executar, ela vai executar com 1, porque cresceu em 1 um valor aqui na próxima vez, ó. 1. Na próxima vez ela cresceu, virou 2, virou 3, 4, 5, né? Então, esse daqui é o nosso comandinho for, né? Ele começa com um valor, esse valor ele é testado para ver se vai executar ou não, né? Se for verdadeiro, essa condiçãozinha, ele executa o bloco, volta lá em cima. Na próxima vez que ele voltou lá em cima, ele atualiza, né, o valor do nosso contador, faz novamente o teste, se for verdadeiro, executa. Atualiza, testa, executa. Atualiza, testa, executa. E é assim que funciona o nosso comandinho for, tá? Lembrando que o for ele é para um laço contado. E a gente também pode utilizar o while para o laço contado. Qual que eu vou usar? Qual vocês quiserem. Eu acho o for mais fácil, né?
Porque o contado a gente também tem as três informações. Só que a inicialização tem que ser antes do while, a condição tem que ser dentro dos parênteses e o incremento geralmente vem lá na última linha, né? Então eu preciso colocar em três lugares diferentes essas informações. No for não, eu já crio ele com todos os dados que ele precisa para repetir, tá? Então só para a gente relembrar o que a gente viu na semana passada. Então o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai praticar, tá? Hoje não vai ter assim conteúdo novo. A gente só vai praticar esse comandinho for. Então o primeiro exercício que eu quero que vocês façam, então vocês abram aí o caderno de vocês, quem não tiver no computador, ou abra ali o programa no computador de vocês, pode ser até no bloco de notas. Então vocês vão resolver um exercício e eu vou dar um tempo para vocês resolverem. Depois a gente vai resolver junto para corrigir. Combinado? Então a aula de hoje é vocês que vão trabalhar, não sou eu. Tá? Eu só vou ficar aqui acompanhando vocês na resolução. Combinado? Espera um pouquinho aí, professor, que tá abrindo aqui Beleza. então. Tá, tudo bem. Deixa abrir ali no seu computador, todo mundo abrindo. Eu vou passar a primeira atividade para vocês e eu vou dar um tempo para vocês resolverem. Tá bom? E eu posso ajudar vocês. Eu só vou pausar a gravação para não ficar um vídeo muito grande em silêncio, tá bom? Então eu vou dar uma pausada aqui no meu computador. Então eu vou só apresentar o primeiro exercício, vamos entender o que a gente tem que fazer e depois eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Então só prestem atenção aqui no primeiro exercício. Olha só, exercício 1. Um algoritmo deve ser capaz de solicitar o nome de um aluno. Por exemplo, informe o seu nome. Vai falar Ana Carolina. E depois você vai informar um número inteiro, que vai indicar quantas vezes esse nome deve ser exibido na tela do computador. Então, quantas vezes você quer exibir o nome? Aí o cara vai falar 10 vezes. Então vai ter que exibir lá Ana, 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 10 vezes. Entenderam o que é para fazer? O algoritmo pede o nome e pede o total de vezes que o nome vai ser exibido. Depois você coloca isso num laço de repetição e faz com que o nome seja exibido tantas vezes que você informou lá em cima. Entenderam? Entenderam? Mais ou menos. Então vamos fazer um exemplo. Primeira coisa, informe o nome. Vocês falaram que a pessoa chama, sei lá, Caio. Caio. Quantas vezes o nome Caio deve ser exibido na tela? Deve ser exibido 5 vezes. Então você entrou com esse valor, você entrou com esse valor. Então lá na tela do computador, depois vocês vão colocar Caio, com essa letra linda, Caio, Caio, e depois K-I-O, e mais uma, né? Caio. 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E acabou o programa. Tá? Então solicita o nome do aluno, solicita quantas vezes esse nome deve ser exibido na tela e apresenta esse total de vezes que você informou aquele nome lá. Então é assim que vocês vão resolver esse algoritmo. Melhorou agora? Sim, acho que deu uma melhorada. Então beleza, eu vou dar um pause agora no vídeo para a gente poder conversar e vocês resolverem, tá? De volta então, alguns alunos já concluíram, vamos corrigir o nosso exercício, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso editorzinho, tá? Bom, vou criar então uma nova classe lá no meu projeto Java. Vou dar o nome da minha classe, vou colocar PNP 5, aula 2, exercício 1. Eita, que nome grande, hein? E vou colocar o método main lá dentro. Criei então a nossa classe, tá? Bom, deixa eu fechar essa caixinha aqui. Primeira coisa, criar o scanner, né? O nosso teclado, para que eu possa obter os dados
né, que o usuário digitar. Então, scanner, teclado, igual a new, scanner, system.in. Só que ele vai dar um erro. Por que que ele vai dar um erro? Alguém sabe me Porque dizer? tem que importar. Isso. Bom, uma dica para quem está usando esses editores, tipo NetBeans, IntelliJ, Eclipse, aqui tem uma lâmpadazinha bem pequenininha. Se você clicar nela, vai te dar algumas sugestões. Entre elas está lá, ó, Import Scanner. Então ele está em Java util.scanner, né? Ó. Só clicar aqui, ele já importa para mim automaticamente. Tá? Bom, então passo 1. Pedir pelo nome do aluno. Então eu preciso do nome, né? Da string nome. Tem que ter criado ela. Então vamos exibir uma mensagem, senão o usuário não vai saber o que está acontecendo. System.out.println informe o nome do aluno. Ponto e vírgula. Então agora vamos pedir o nome, aquela variável que eu criei ali em cima, vai lá no teclado e o usuário vai digitar uma linha de texto. É uma string. Até aqui tudo bem? Sim. Sim. Então vamos lá. Pedir pela quantia de vezes que o nome deve ser exibido na tela. Então eu vou criar a variável aqui, ó, total de vezes. Total. Vamos exibir uma mensagem. Sempre quando a gente pede para o usuário digitar alguma coisa, é bom a gente dar uma mensagem na tela, para que o usuário saiba o que está acontecendo, né? Senão o programinha vai ficar lá parado e o usuário não vai saber o que está acontecendo. Então vamos exibir uma mensagem. System.out.println quantas vezes exibir o nome? Então lá o total que eu criei vai lá no teclado e o cara vai digitar um número inteiro, né? Então primeiro eu digitei o nome, depois eu digitei quantas vezes aquele nome deve ser exibido na tela. Até aqui, tudo bem? Sim, tranquilo. Sim? Então vamos lá. Exibir na tela N vezes. Certo? No caso, total. Total de vezes. Então vamos lá. For. A gente sabe que isso aqui é a estrutura do for. Qual que é a minha tarefa repetitiva? A minha tarefa repetitiva, neste caso, ó, exibir na tela. De novo. 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 Exibir na tela. Então, o que eu estou repetindo? Exibir na tela. Exibir na tela. Exibir na tela. Como que eu exibo na tela? System.out.println o nome. Então eu vou exibir esse nome que o cara digitou, ó. Beleza, então ó, estou repetindo. Exibir o nome, 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 nome. Então beleza, vamos configurar então o nosso for. A gente sabe que o nosso for tem 3 partes. A inicialização é uma variável inteira, né? Deixa eu subir aqui. Então vamos lá, int count, para ser o nosso contador da repetição. Ah, professor, posso usar i se eu quiser? Pode. Posso usar j? Posso usar n? Posso. O nome da variável é você que escolhe, tá? Eu vou chamar de count porque está contando, então eu vou chamar a variável de count. Vamos supor que ela começa com 1. Ela vai crescendo de 1 em 1. Conte mais. Mas qual é o término? Se ela começou em 1, eu não tenho que exibir o total de vezes? Então, isso vai acontecer enquanto o valor da minha variável count for menor ou igual ao total, né? Então, se eu digitei 5, então executou com 1, passou a ser 2. Executou com 2, passou a ser 3. Executou com 3, passou a ser 4. Executou com 4, passou a ser 5. Como é menor igual, né? Executou com 5. Passou a ser 6. Aí não é mais menor igual. Aí cai fora. Então ele exibiu 5 vezes. Ah, posso começar com 0 se eu quiser?
Pode, mas aí não pode ser menor ou igual, né? Tem que ser só menor que total. Para garantir que seja 0, 1, Como o professor 2. explica esse, de novo, negócio do maior igual ou menor igual? Eu tenho que exibir total vezes. Você concorda comigo? Sim, Então vamos lá. Eu não comecei a minha variável com 0. sim, Então ela vai executar com 0. Depois ela vai passar a ser 1, 1. Então ela vai executar com 1. Depois ela vai passar a ser 2, 2. Depois ela vai passar a ser 3, 3. Depois ela vai passar a ser 4. 4. Então, ó, lembrando que o total era 5, lembra? Aham. Então eu tenho que exibir 5 vezes na tela. Ó, exibiu com 0, exibiu com 1, com Não vai 2, exibir com 5. com 3, com 4. Ou seja, 5 vezes ele exibiu, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então ela tem que ser menor do que total. Porque se for menor igual, então aí ele vai passar a ser 5, vai passar no teste verdadeiro e vai exibir com 5. Então, ó, eu exibi 6 vezes. Aham. Entendeu? Porque eu Sim. comecei com 0. Então eu não posso ser menor ou igual ao total. Tem que ser menor, para que ele pare no 4. Uhum. Tá? Agora, se eu comecei com 1, aí tem que ser, ó. Se eu comecei com 1, ele começou aqui, ó. Com 1. Depois foi 2, depois foi 3, depois foi 4. Eu coloquei menor, ó. Ele exibiu 4 vezes e não 5. Então eu preciso falar que é menor ou igual para que esse teste seja verdadeiro e ele execute. Ok. Tá? Uhum. Outra, bom, vamos lá. Então eu comecei com 1, fui até o total e exibi a mensagem na tela. Se eu executar o meu programa, primeira coisa, ele criou o teclado, ele criou o nome, ele exibiu na tela a mensagem. Informe o nome do aluno. Tá lá, ó. Informe o nome do aluno. Nessa linha, a variável nome recebe o que o usuário digitar no teclado. Então ele está parado nessa linha aqui, ó, esperando eu digitar alguma coisa. Vou digitar então Aislan. Quando eu der Enter, então o nome vai guardar o valor Aislan que eu digitei, certo? Tá lá. Então, próxima linha, ele criou a variável total, ele exibiu a mensagem, quantas vezes exibir o nome na tela, tá lá, ó, quantas vezes exibir o nome na tela. A próxima linha, a variável total que eu criei está esperando que eu digite um número inteiro. Então tá lá, ó, ele está esperando que eu digite um número inteiro. Vou digitar 6. Então quando eu apertar Enter, total igual a 6, né, que é o que eu digitei. Beleza. Tá lá, ó. Total igual a 6. Então o Conte era 1, ele foi lá, exibiu o Aislan. Tá aqui. Passou a ser 2, exibiu o Aislan. Passou a ser 3, exibiu o Aislan. Passou a ser 4, exibiu o Aislan. Passou a ser 5, exibiu o Aislan. Passou a ser 6, mas ele vai até que seja igual a 6, né? Que é o número que eu digitei, ó. Então ele exibiu o Aislan. Passou a ser 7, não é verdadeiro esse teste, porque 7 é menor ou igual a 6? Não. Então cai fora e não tem mais nada aqui embaixo, acabou o meu programa. Tá? Então assim eu consigo fazer uma repetição de 1 a 6. Tá? No caso, o número que eu digitei. Ah, eu quero executar de novo o meu algoritmo. Eu vou digitar lá Ana e vou digitar 43 vezes Ana tem que ser escrito na tela. Então tá lá, ó. Ele exibiu 43 vezes. Ah, eu tô com preguiça de contar. Então eu vou colocar assim na frente, ó. Vou abrir parênteses, vou colocar o conte lá para eu saber o valor dele e vou fechar parênteses. Eu coloquei como uma string porque é um caractere para ser exibido na tela, tá? Então vamos lá. Então, nome do aluno, Ana, quero 48 vezes. Então tá lá, ó. Ele exibiu Ana 48 vezes. Tá bom?
Só coloquei a contagem para a gente saber o que está acontecendo por trás. Tá? Quando o conte começou, ele começou com 1. Aí ele foi lá e exibiu Ana, abriu parênteses, 1, fechou parênteses. Aí ele voltou lá em cima, virou 2. Então vamos executar de novo. Ana, parênteses, 2, fecha, parênteses. Virou 3. Exibiu na tela. Ana, parênteses, 3, parênteses. Virou 4. Exibiu na tela. Ana, parênteses, 4, parênteses. Enfim, mandou repetir. Tá? Entendemos então essa resolução do algoritmo? Sim. Sim. Tá. Pessoal, quando vocês postarem lá no Moodle, não é só o miolinho do main não, tá? Tem que colocar tudo. Desde o import ou package que seja, desde a classe, o método principal, inclusive os fechamentos. Tá? Eu preciso copiar o seu código e colar aqui, ele tem que funcionar. Tá? Então vamos para o próximo exercício. Para a gente brincar um pouquinho hoje. Exercício 2. A gente já fez isso aqui com o while, então agora a gente vai fazer com o for. Implemente um programa que solicite por um número inteiro ao usuário. Então considere aí que vocês vão digitar qualquer valor entre 0 e 6. Tá? Não digita números maiores do que isso não e nem valores negativos, porque não existe fatorial de números negativos. Então você vai falar um número, por exemplo, 5. O que o seu programa tem que calcular? O fatorial desse número que você digitou. Se você digitou 5, então como que eu calculo o fatorial? É uma conta que vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então essa multiplicação consecutiva é o resultado do seu fatorial. Lembrando que o fatorial de 0, lá, de acordo com as regras da matemática, é 1 e não existe números negativos, né? Fatorial de número negativo. Então toda vez que o usuário digitar um valor negativo, coloca 0 como resultado no seu algoritmo, tá? Isso aqui não existe na matemática, mas a gente vai fazer na programação atribuindo o número 0, se o usuário for lá digitar um número negativo. Tá bom? Então apresente na tela esse carinha aqui, ó. Então vamos fazer um exemplo aqui no Paint, né? Aqui no Paint. Me fala um número, o cara falou 4. Então você vai ter que calcular 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então vamos lá. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então vocês vão mostrar isso aqui na tela do computador, tá? Então vocês podem calcular o fatorial diminuindo ou dá na mesma se vocês calcularem ele crescendo, né? Para a gente da computação, isso aqui vai dar o mesmo resultado. Mas se você fizer isso lá na aula de matemática, a professora vai reclamar um pouquinho, tá? Porque o jeito certo é esse aqui de cima, de se calcular. Tá bom? Então é isso aqui. Informem este número, calculem deste jeito. Ó, repara que tem um contador, ó. 4, 3, 2, 1, né? Tem um cálculo sendo feito. Tá bom? Entenderam o que é para fazer? Sim. Parece aquele exercício lá daquele bloco que você passou pra gente também. Isso, só que lá a gente fez com while, né? Aqui vocês vão fazer com for. Aham. É a mesma coisa. Tá? Então eu vou dar um pause aqui na gravação para a gente poder resolver, tá bom? Podem começar aí. Vou dar um pause e depois a gente volta. Vamos resolver esse exercício. Quase que eu aqui. travei o notebook aqui. Pode ser. Cuidado com as repetições infinitas, né? Os loops infinitos. Então vamos lá, ó. Que- Oi, Júlia? Não, é que o meu tinha dado certo, mas aí, tipo, ficou apresentando todas as etapas. Por exemplo, fatorial de 5, daí ficou aparecendo o resultado de 5 vezes 4 até chegar no 120. Ué, não tem problema. Não tem problema. Então vamos lá. Vamos criar então uma nova classe para guardar. Então apnp5 aula 2 exercício 2. Vou colocar o método principal
para criar a nossa classe. Como o usuário vai ter que digitar alguma coisa no teclado, então scanner teclado igual a new scanner system.in, tá? Quem quiser pode usar o JOption Pane aqui também. Tá, Ana? Com a turma de vocês a gente usou o JOption Pane, né? Sim. Tá, então vamos lá. Pedir por um número. Então, int, o número que o cara vai digitar. Vamos pedir system.out.println informe um número inteiro, de preferência de 0 até 6, né? Que foi o que a gente comentou lá no nosso exercício. Então, a minha variável número vai lá no teclado.nextInt, porque é um número inteiro. Beleza, calculamos lá, calculamos não, informamos o número que vai ser calculado, o fatorial. Então eu preciso ter uma variável para ir guardando esse fatorial. Eu vou chamar de fat, de fatorial, tá? Vou começar, qual é o valor que eu vou começar essa minha variável fat? Se a gente olhar aqui no nosso exemplo, vocês percebem que o cálculo sempre vai ser até 1? E eu estou fazendo multiplicações. Se eu começar ela com 0, qualquer coisa vezes 0 é o quê? 0. Então eu não posso começá-la com 0, porque senão tudo vai ser 0. Tá? Então eu vou falar assim, ó, fat é igual a 1. Por que eu vou começar ela então com 1? Reparem, se eu for fazer soma, eu geralmente começo com 0, porque eu não tenho nada e daí eu vou somando. 0 mais 5 é 5, 5 mais 3 é 8 e por aí vai. Mas se eu estou multiplicando, eu não posso começar com 0. Eu tenho que começar com 1. Por quê? Primeiro número é 5, então 1 vezes 5, 5. Tá? Se eu começar com 0, 0 vezes 5 é 0. Ou seja, eu perdi tudo aquilo que eu tinha. Tá? Então, quando for multiplicações consecutivas, eu preciso começar com 1. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar, então, a minha repetição. Como que vai ser o cálculo? Vai ser fatorial, que é essa minha variável, vai ser igual o valor dela vezes o conte que eu vou estar contando. Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Não estou contando? Então, como que eu vou fazer as multiplicações? É o valor atual vezes o conte. Então, 1 vezes 5, 5. Então, fat é igual a 5. Aí, conte passa a ser 4. 5 vezes 4, 20. Então, guarda lá, fat igual a 20. Passou a ser 3. 20 vezes 3, 60. Então, fat é igual a 60. Passou a ser 2. 60 vezes 2, 120. Conte passou a ser 1. 120 vezes 1, 120. Né? Então, são multiplicações consecutivas. Então, agora eu vou fazer assim, ó. For, o conte vai começar com o número que eu digitei. Ó, eu não quero fatorial de 5. Então, o conte começa com 5, ó. Tá? O conte tem que ser maior do que 0. Por que tem que ser maior do que 0 e não maior ou igual a 0? Porque se ele for igual a 0, ó, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se eu colocar vezes 0, qual vai ser o resultado final? 0. Zero. Aí vai acabar tudo. Exatamente. Então, eu não posso chegar no 0. Então, tem que ser maior do que 0. Ou maior ou igual a 1. Tá? Tanto faz. Beleza? Eu vou colocar no 0. E o conte, ele vai crescendo de 1 em 1? É assim mesmo? Não. Não, né? Então ele vai diminuindo de 1 em 1. Tá? Conte menos menos. Calculo o fat. E daí é só eu exibir na tela. System.out.println o fatorial. Deixa eu colocar na fórmula matemática, né? O número que eu digitei, exclamação, né? 5 fatorial é igual, e vou colocar o fat aqui para ser escrito na tela. Tá? Então vamos lá. Vou executar o meu algoritmo. Vamos lá. Vou digitar o número 5. Então, 5 fatorial é 120. Vou digitar
4. 4 fatorial é 24. Vou digitar 3. 3 fatorial é 6. Vou digitar 2. 2 fatorial é 2. Vou digitar 1. 1 fatorial é 1. Mas aí na matemática diz que 0 fatorial é 1. Então vamos testar. 0 fatorial. Opa, deu 1, tá certo. Por que que ele tá certo? Porque eu comecei FAT com 1. Aí eu falei assim, ó, conte é igual a 0. Ele vai executar se o conte for maior do que 0. 0 é maior do que 0? Não. Não, então ele não executou isso daqui. Ou seja, lá no fim, o resultado estava certo. Beleza, então esse nosso algoritmo, ele calculou o fatorial de um número informado pelo usuário. Só que o meu exercício, ele diz o seguinte, se fosse essa parte aqui, tá beleza. Ele diz o seguinte, não existe fatorial de números negativos. Neste caso, exibir o valor 0 como resultado. Então, esse carinha aqui, ó, esse FAT tem que ser 0, se esse número for negativo. Existem várias formas de se resolver isso. Eu vou resolver da seguinte forma. Vamos lá. Criei a variável FAT. Vou fazer assim, ó. Se o número for menor do que 0, então FAT é igual a 0. Opa. FAT igual a 0. Caso contrário, boto tudo isso aqui para dentro do else. E pronto. Executo. Ou seja, eu só vou calcular o fatorial se o número for de 0 para cima. Perceberam o que eu fiz com o if else? Perceberam? Então, se o cara digitar -1, ele vai testar. -1 é menor do que 0? É. Então, o FAT é 0, caiu lá. O cara digitou -5. -5 é menor que 0? É. Então, o FAT é 0. Saiu lá fora. Ah, o cara digitou 5. 5 é menor do que 0? Não. Então, ele vem para o else e faz aquele cálculo que a gente fez. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu juntei o if e o else e o for lá dentro. Vamos testar se funciona? Vamos lá. -8. Não existe fatorial. Eu disse que o resultado para números negativos tem que ser 0. Então vamos lá. Quando eu dar Enter tem que dar 0. Olha lá, ó. -8 eu dei como 0 no meu enunciado. Se isso está certo ou não, tem que ver lá com o professor de matemática. Mas o enunciado do exercício que eu coloquei, eu disse que tinha que ser isso. Tá? Agora, se eu digitar um número 5, então ele não vai entrar aqui, ó. 5 é menor do que 0? Falso. 5 é maior do que 0. Então ele vai pular para o else. Aí ele faz o cálculo do FAT, igual a gente tinha feito antes. E daí ele sai lá fora e dá o resultado. Entenderam? Entendido. Tá? Professor, aqui o professor começou no 5, foi diminuindo de 1 em 1 até 0. Eu poderia fazer assim, ó. Int cont começa com 1, cont menor ou igual ao número que o cara digitou, cont mais. Daria certo se eu fizesse isso daqui? A gente pode testar, olha lá, ó. Reparem que aqui eu comecei com o número, foi diminuindo até 0. Aqui eu comecei com 1, até 1 no caso, né? Porque é maior que 0. Então eu comecei com 1, fui crescendo até chegar no número que eu digitei, né? Então se eu fizer isso, ó, reparem que o resultado vai dar na mesma. 5 fatorial é 120, tá? Então o que eu fiz? Ó, no primeiro eu comecei com o número que o cara digitou, fui diminuindo até que ele seja maior do que 0. Depois eu comecei com 1 e fui crescendo até ele chegar no número que o cara digitou. Olha lá, ó. Número que o cara digitou, tá? Então, pra gente, isso aqui também funciona, tá? Lá na matemática, quando vocês estudarem o fatorial,
vocês vão calcular desse jeito aqui, tá? Beleza? Porque tem um monte de propriedade, tipo 5 fatorial é igual a 5 vezes fatorial de 4, tá? Então vai ter um monte de teoria sobre isso daqui, tá? Inclusive, ele vai chegar lá até zero, né? 3 vezes 2 vezes 1 vezes o fatorial de zero, porque ele para no zero. Mas a gente sabe que o fatorial de zero é 1, então ele vai fazer esse cálculo na verdade. Então lá vocês vão estudar um monte de coisa na parte de probabilidade, né? Como calcular as combinações e por aí vai. Permutação, tá? Mas pra gente, tanto faz um como o outro. Então você pode começar do número indo diminuindo até que chegue em 1, ou você pode começar de 1 e crescendo até que chegue no número que o cara digitou. Dá na mesma, tá bom? Beleza? Entendemos esse código? Entendemos o porquê que eu usei um if e um else aqui? Sim. Tá? Para que eu usei um if e um else? Justamente para esse caso aqui, ó. Não existe fatorial de números negativos, então se o usuário digitar, né, eu quero que você mostre zero como resultado. Tá? Então você vai ter que tratar este caso. Então você tem este caso para tratar e tem estes dois casos aqui, né, que pode ser calculado de uma forma única, igual a gente fez, para tratar. Então, um if e um else. Daria na mesma também se eu fizesse assim, ó. Se o número for maior ou igual a zero, coloca isso aqui no if. Else, coloca isso daqui lá no else. Né? Só inverter a condição. Tá? Só fazer isso aqui, ó. Se o número for maior ou igual a zero, então eu coloco esse código aqui lá dentro, que é o que eu tenho que calcular. Se ele não for maior ou igual a zero, então o resultado vai ser zero. Dá na mesma também, né? A comparação que vocês quiserem colocar. Tá bom? Então reparem que as matérias agora elas vão começar a se juntar, né? Ó, vai ter for, vai ter if. Aqui o for está dentro do if. Vai ter caso que vai ter if dentro do for. Como, por exemplo, o nosso próximo exercício. Olha só, próximo exercício. Não vai dar tempo da gente resolver esse exercício, porque já estamos lá a 10h58 agora, mas depois eu vou postar o resultado lá no nosso canal do Discord, tá? Então depois vocês entrem lá e vê o resultado desse exercício. Qual é esse exercício aqui, ó? Implemente um algoritmo que solicite ao usuário por quantos números aleatórios deverão ser sorteados, tá? Então fala aí para mim, quantos números aleatórios deverão ser sorteados? Fala um número aí para mim. 10. 10 números aleatórios. Então agora você vai sortear 10 números aleatórios entre 5 e 100, incluso, tá? 100 incluso. Então, por exemplo, me fala um número entre 5 e 100. 38. 38, 23. Fala outro. 57. 57, por aí vai. Números aleatórios. 10 números aleatórios nesse intervalo. Só que, para cada número sorteado, eu quero que você mostre na tela uma mensagem falando se ele é par ou se ele é ímpar. Então, por exemplo, sorteou 57. Você vai falar 57 é ímpar. Sorteou 60. Vocês vão falar 60 é par. Sorteou 80. 80 é par. Sorteou 1. 1 não pode sortear, né? Sorteou 5. 5 é ímpar. Sorteou 9. 9 é ímpar. Sorteou 12. 12 é par. Entenderam o que é para fazer? Então, quantos números devem ser sorteados? 10 números. Então, sorteio o primeiro, mostra se é par ou ímpar. Sorteio o segundo, mostra se é par ou ímpar. Sorteia, mostra, sorteia, mostra, sorteia, mostra, sorteia, mostra, sorteia. Tá bom? Entenderam esse exercício? Acho que deu pra entender. Vamos simular então ele aqui no Paint. Fala lá, quantos números devemos sortear? Fala um número. 5. 5. Então, beleza. 5 números deverão ser sorteados. Me fala um número então.
13. 13. Então, quando o cara digitou 13, você vai exibir a mensagem. 13 é ímpar. Fala outro número agora. 42. 42. Então, quando o usuário digitou 42, você vai exibir a mensagem. 42 é par. Apaga. Estou copiando lá de cima e não pensei. É par. Fala outro número. 88. 88. Então, quando o cara digitou 88, vocês vão exibir a mensagem. 88 é par. Outro número. 27. 27. Então, você digitou 27 e vai exibir a mensagem na tela. 27 é ímpar. Fala outro número. 53. 53. Vai exibir a mensagem. 53 é ímpar. Faltou uma perninha que não mostrou. Aí você digitou os 5 números. Acabou o seu algoritmo. Tá? Essa aqui é a tarefinha de vocês. Entenderam? Ok. Beleza. E depois vocês vão fazer mais um exercício de tarefinha, que é a continuação. Depois de exibir se é par ou ímpar, eu quero saber quantos números são pares e quantos números são ímpares. Tá? Mesma coisa do anterior, só que lá no final, quando tudo terminou, vocês vão, mesma coisa, vocês vão falar assim, ó, ímpar, 1, 2, 3, então, 3 foram ímpares. Letra linda, né? Vocês estão entendendo tudo. E 1, 2 e 2 deles foram pares. Tá? Então, além de digitar o número e exibir a mensagem número por número, quando terminar a repetição, né? Ou seja, quando você sorteou todos e exibiu todas as mensagens, então lá embaixo do for, eu quero que vocês exibam essas duas mensagens aqui. Tá? Então vai ter que ter uma variável do total de ímpares, que começa com 0, né? Porque vai ser somando, e a total de pares, que também começa com 0, para ir somando mais 1 nelas. Tá bom? Entenderam o que é para fazer? Então, como tarefinha, façam esse exercício 3 aqui, das duas formas, exibindo se é par ou ímpar e depois, no final, para adicionar quantos são pares e quantos são ímpares. Depois eu vou postar lá no Discord, no nosso canal lá, a resposta desses dois exercícios. Tá? Mas primeiro resolvam vocês, depois vocês confiram lá com a resposta. Combinado? Combinado. Pessoal, então, perguntas, dúvidas sobre o comandinho for. Entendemos que o for ele tem 3 partes: uma variável que começa com valor, uma condição, né, até quanto aquele valor vai ser contado, e o incremento ou o decremento daquele contador. 3 partezinhas. Entendemos esse comandinho, né? O conte Sim. menos menos que vai diminuindo de 1 em 1. Isso, se fosse conte mais, vai crescendo daí de 1 em 1, tá? Tomar cuidado com a condição para que ele não fique num loop infinito, tá? Como assim loop infinito? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo de loop infinito. For conte igual a 0, começa com 0, deixa eu colocar int, né? Porque conte igual a 0, o conte ele tem que ser maior ou igual a 0 e vou colocar conte mais mais. E vou mostrar uma mensagem. Vou escrever o conte na tela. Olha o que está acontecendo aqui, ó. O conte começou com 0 e ele tem que ser executado enquanto ele for maior ou igual a 0. 0 é maior ou igual a 0? Sim, né? 0 é maior ou igual a 0. Então ele vai executar com 0. Aí passou a ser 1.
1 é maior ou igual a 0? Executou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele nunca vai acabar, porque todo número, ele começou com 0 e ele vai crescendo, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele vai crescendo. Todos os números acima de 0 são maiores do que 0. Então essa condição sempre vai ser verdadeira. Quando eu executar o meu computador, ó, ele vai até travar, ó. Ele não para de executar, ó. Né? Ele vai executando até que o valor da variável estoure, né? Vamos ver quanto que é que ele vai chegar? Vai crescendo, vai crescendo. Ele não vai parar nunca, porque todos esses números são maiores ou iguais a 0, ó. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa partezinha aqui, ó, a condiçãozinha da minha repetição. Bom, ele vai ficar executando muito tempo aqui, ó. Meu computador estaria travado se eu tivesse numa aplicação real, né? Eu vou dar um stop aqui para parar o meu processo, senão até o meu Eclipse aqui vai ficar meio lento, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos loopings infinito. Tá bom? Beleza? Ok. Pessoal, então resolvam esses 2 exercícios. Eu já vou postar o vídeo lá no YouTube para vocês. Depois eu coloco a resposta. Perguntas? Sem perguntas? Não, acho que por enquanto não tem nenhuma. Então tá bom. Então eu me despeço de vocês. Hoje é o nosso último encontro. Deixa eu parar aqui a nossa gravação para a gente poder conversar, tá?